Olá, um bom dia para você. Estamos de volta para continuarmos com a nossa reflexão na palavra do Senhor, nos seus ensinamentos preciosos para a nossa caminhada aqui na terra. Nós, pelo calendário anual da Bíblia, já estamos concluindo o livro de Números e eu trouxe aqui algumas reflexões referentes a esse livro. Nós vemos no livro de Números que o Senhor continua com a narrativa da história do seu povo, desde a sua libertação do Egito, com o propósito de levá-los à terra prometida. Então, o livro de Números continua com a narrativa do livro de Êxodo, quando esse povo foi liberto pela mão forte do Senhor. Nós sabemos que esse povo levou 40 anos vagando pelo deserto, passou 2 anos no Monte Sinai e 38 anos naquela caminhada por aquele deserto árido, cheio de desafios, mas contando sempre com a fidelidade e a presença do nosso Deus, que nunca os abandonou nessa caminhada. E hoje também, neste presente nosso, esse Deus maravilhoso e fiel continua presente e nos acompanhando e sendo fiel na nossa caminhada aqui na terra. Você já percebeu isso? Que Ele está sempre junto de você, acompanhando o desenrolar desta caminhada que você se propôs a traçar em direção a essa terra prometida hoje, uma terra espiritual, as regiões celestiais onde Deus habita, e Ele quer que nós penetremos nestas regiões celestiais para termos uma comunhão cada vez mais intensa com Ele. Então, da mesma forma que o povo de Deus foi liberto dos deuses do Egito naquela época, 4.000 anos atrás, essa salvação também está disponível hoje para nós. Deus está oferecendo a sua salvação, a mesma salvação que Ele ofereceu ao seu povo quando libertou eles do Egito. Ele está também oferecendo esta salvação para todos nós. E quando nós experimentamos essa salvação e começamos esta caminhada pelo deserto, nós começamos a ser transformados, livres da nossa natureza de pecado. Nós viveremos muitos milagres neste deserto e conheceremos mais ao caráter do nosso Deus. Então, não basta a salvação. Após a salvação, tem que existir esta caminhada, que também não é diferente daquele povo que caminhou pelo deserto na direção da terra prometida. Nós teremos que passar pelos nossos desertos, sem reclamar, sem murmurar, e apenas nos deleitando nos milagres do nosso Deus, nos deleitando na manifestação da sua presença, nos momentos difíceis que temos enfrentado, que iremos enfrentar ainda, para alcançar este propósito, porque este plano da terra prometida não foi só para aquele povo que estava oprimido no Egito, há 4.000 anos atrás. Este plano é para nós também, que estamos sendo oprimidos pelo Egito espiritual, que são os valores desse mundo, a opressão deste mundo. Este Egito continua presente, mas o nosso Deus está nos tirando através da sua mão forte, nos libertando, nos salvando através do seu evangelho da salvação. Ele está nos salvando para nós iniciarmos esta caminhada em direção à sua presença. Então, o plano de Deus continua sendo o mesmo e a salvação é somente o primeiro passo. Nós teremos que cumprir outras etapas que vêm após a salvação,
para experimentarmos tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Imagine que essa promessa é tão antiga da terra prometida que ele ofereceu esta terra, ele deu esta promessa desde a época de Abraão, que é tido nas Escrituras como o pai da fé. Então nós vamos precisar também dessa fé consistente que Abraão teve. Nós vamos precisar vencer os obstáculos que estão diante de nós. Nós vamos precisar cruzar mares e rios que se apresentam diante de nós para alcançarmos esta promessa divina, esta terra celestial onde habita o nosso Deus. E Ele quer ter uma comunhão conosco muito mais intensa a cada dia. E assim como aquela terra, naquela época, a terra física, ela era uma terra fértil, ela era uma terra abundante. Hoje nós estamos indo em direção a essa terra também, que tem muita fertilidade, que tem muita abundância da presença de Deus. A terra é a mesma, só saiu do plano físico e foi para o plano espiritual. Então, vamos sempre ter essa narrativa do livro de Números como uma alegoria, como um exemplo para nós. Vamos evitar fazer aquilo que o povo fez no deserto, a velha geração, de murmurar contra Deus, de ofender a Deus com as suas atitudes, com os seus desejos carnais. Vamos tomar isso como exemplo para não seguirmos desta forma, mas seguirmos sempre como Josué e Caleb seguiram, acreditando na promessa, vendo a manifestação do Senhor, vendo os seus milagres acontecerem. E somente eles dois, da velha geração, entrou na terra prometida. Todo o resto da velha geração morreu no deserto. Mas o Senhor não se abate por nada. Assim como aquele povo não teve essa visão, este desejo, esta revelação de que Deus estava ali presente a todo momento. Por isso ele pediu a Moisés que construísse um tabernáculo, que ele queria estar no meio do seu povo. E assim como aquele povo não teve esta visão, eles morreram no deserto, mas Deus não se abateu. Ele levantou uma nova geração que nasceu no deserto. E essa nova geração, juntamente com Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Agora vejam que coisa interessante. Lá em Deuteronômio, a Bíblia nos diz que bastariam 11 dias para que este povo saísse do Egito e alcançasse esta terra prometida. Mas eles levaram 40 anos. Por que essa diferença tão grande de tempo? E uma outra coisa que nós podemos refletir é que sobre o tabernáculo sempre estava aquela nuvem durante o dia e as colunas de fogo durante a noite. E isso representava, indicava que a presença de Deus estava ali com eles. Mas de repente Deus fazia com que essa nuvem parasse. Quando a nuvem parava, o povo também tinha que parar de caminhar. Por que Deus fez isso? Se ele queria levar o seu povo até a terra prometida, porque ele fazia parar a nuvem e com isso também parava esta caminhada do povo. Nós precisamos refletir muito sobre essa questão, porque Deus, ele quer nos levar o mais rápido possível para entrarmos nas suas regiões celestiais, para entrarmos na sua presença, termos comunhão com ele.
mas Ele quer um povo santificado, Ele quer um povo de coração limpo, Ele quer um povo capacitado realmente a serem seus tabernáculos vivos, através de uma limpeza interior que nós experimentamos na nossa caminhada, nos nossos desertos, através de uma santificação, de uma mudança de caráter, de uma mudança de coração. E como ele via que aquele povo ainda não tinha alcançado essas metas, ele simplesmente parava a nuvem e esperava pacientemente que o povo, através dessas pausas, através desses momentos que estavam sendo dados a ele para refletirem na sua caminhada, eles não continuassem a caminhar em direção à terra. Na verdade, Deus queria que o seu povo fosse santificado, esquecessem do Egito, esquecessem dos prazeres do Egito, porque senão eles não teriam nenhuma condição de entrar na terra prometida. E hoje ele faz isto também conosco. Ele faz com que nós paremos de repente, ele dá pausas na nossa caminhada, para que nós possamos refletir como estamos sendo transformados, se estamos sendo transformados, se o nosso caráter está sendo mudado, se estamos matando esta natureza carnal para recebermos a natureza divina. Então, aqueles que entenderem isso, que buscarem essa transformação, com certeza levarão menos tempo para entrar nessa terra prometida, nessas regiões celestiais onde Deus habita, e desfrutar da fertilidade desta terra, e desfrutar da abundância desta terra onde Deus habita. Então, nós precisamos ter esta revelação. Muitas vezes nós paramos, nos detemos na salvação, que é recebida mediante a graça do Senhor. E aí nós achamos que já está tudo muito bom, não precisamos de mais nada. Não, isso é só o começo. Através do Evangelho, através da graça divina, Deus derrama a sua salvação sobre nós. Nós alcançamos essa salvação, mas nós precisamos prosseguir nesta caminhada. E foi assim que Jesus também caminhou aqui na terra. Ele não se deteve em nenhum momento. Ele sempre estava caminhando, independente das perseguições que ele sofria, das ameaças de morte, independente das ofensas que ele sofria. Ele estava sempre caminhando em direção à cruz, ao Calvário. Ele nunca se deteve na sua caminhada, até que ele alcançou o Calvário, a cruz, cravou lá na cruz os nossos pecados, porque ele não tinha razão nenhuma para estar nessa caminhada, porque ele não tinha pecado, ele não tem pecado, ele ainda é vivo, ele se manifesta também nos dias de hoje, sem pecado, mas ele estava ali cravando os nossos pecados na cruz, cumprindo o propósito do Pai, para alcançar a ressurreição que viria em seguida, para subir e voltar à presença do seu Pai. E Jesus tinha muito cuidado com a doutrina que ele propagava quando esteve aqui na terra. Como ele tinha uma comunhão plena com o Pai, ele buscava essa doutrina pura, sempre do Pai. Veja o que é que ele disse em João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 16. A minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Nós estamos buscando essa doutrina pura nós só vamos receber através de um relacionamento íntimo e crescente com o nosso Deus.
até que alcancemos a sua plenitude, como Jesus tinha a plenitude do Pai. Então, esta doutrina pura estará impressa nos nossos corações. E ela será ministrada de uma forma espontânea, natural, porque ela faz parte do nosso ser. Então, cuidado com a doutrina que você está difundindo para aqueles que estão ao seu redor. Para isso, nós precisamos conhecer cada vez mais a Bíblia, as Escrituras, para não cometermos nenhum erro quando formos difundir a palavra de Deus, porque essa é uma ordem divina. E a vida eterna é um outro ponto que nesse processo que nós nos encontramos de proclamar o Evangelho, de proclamar a doutrina pura, nós devemos proclamar a vida eterna. Porque a medicina, o homem natural, ele proclama a longevidade. Ele sempre está criando meios através da medicina, das descobertas tecnológicas, da sabedoria que o próprio Deus dá ao homem. A medicina tem evoluído neste sentido de prolongar a vida do homem, mas a medicina não dá a vida eterna ao homem, não oferece essa vida eterna ao homem. A vida eterna está em Jesus Cristo. Se você crer em Deus como o único Deus, o Deus de Israel, e você crê a Jesus Cristo como seu enviado aqui na terra, você está proclamando a vida eterna. E desta forma você está glorificando o Pai, como Jesus glorificou. E assim o Pai vai também lhe glorificar, como ele glorificou ao Filho. Então esta verdade da palavra de Deus, ela está na sua Bíblia. Mesmo que hajam várias traduções da Bíblia e que possam haver alguns erros até de interpretação, porque o homem é falho. Mas se você está desenvolvendo um relacionamento com Deus, o Senhor vai te revelar no momento que você estiver estudando, no momento que você estiver meditando na sua palavra. Ele vai lhe revelar a verdadeira doutrina. E o apóstolo Paulo, ele tinha esta carga, este ministério. Ele entendia que na sua caminhada, ele foi desviado do seu caminho quando ele estava indo para Damasco. E ele teve ali uma visão de Jesus Cristo através daquele evento, aquela luz divina que foi manifestada a ele. E ele mudou a sua caminhada, ele mudou a direção da sua caminhada. E ele se tornou o apóstolo dos gentios. E ele teve esta carga sobre ele de gerar a vida de Cristo em todos aqueles que estavam ao seu redor, através das suas cartas que ele enviava às igrejas. E até os dias de hoje, as cartas do apóstolo Paulo estão vivificando vidas, estão trazendo à luz a vida de Cristo em nós. Veja o que ele diz em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, veja a forma carinhosa como ele se dirige àqueles que estavam ali submissos ao seu ministério. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós estamos também sentindo esta carga que o apóstolo Paulo sentiu e deixou aqui relatado nas Escrituras. Uma carga que é pesada, uma carga que nos traz muitas vezes aflições e dores, porque nós estamos gerando a vida de Cristo em outros que estão ao nosso redor. Mas nós não devemos nunca perder este amor fraternal que o Senhor coloca em nosso coração, pela forma como o apóstolo Paulo se dirigia
aquelas pessoas, meus filhinhos, a gente vê aí que existe realmente uma manifestação de um amor fraternal e até paternal, porque ele se sentia como o pai espiritual daquelas pessoas que estavam começando esta caminhada através do seu ministério. Então, esta mensagem, ela está baseada no livro de Números, mas nós podemos tirar as lições para a nossa caminhada hoje, para a nossa vida hoje, e nunca esquecermos. A salvação é uma graça divina, é um privilégio nós termos recebido esta graça divina da salvação. Mas não pare a sua caminhada aí, prossiga. Virão desertos, virão dificuldades, virão obstáculos. Aprenda a saltar todos os obstáculos que aparecerem diante de vós. Porque pregar a palavra de Deus nunca foi fácil, em tempo algum, para ninguém que se propôs a isso. Mas sempre todos contaram e continuarão contando com a força do nosso Deus, com a sua fidelidade, com a sua fé, para proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos dar prosseguimento a outras gravações, ainda baseado no livro de Números, mas eu quero deixar aqui para a sua reflexão esses 20 minutos que você pode tirar do seu tempo, do seu dia a dia, e refletir nesta mensagem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos visite nas nossas redes sociais. Instagram, Vera Reflexões. Facebook, Vera Reflexões. YouTube, Vera Reflexões. Espaço Reflexões. Nosso blog, www.verareflexões.com. E tem um blog das crianças também, que tem um endereço mais longo, que eu sempre deixo registrado, no Facebook, no Instagram, tem muitas atividades para a sua criança lá. E no podcast Vera Reflexões, no podcast Vera Reflexões, que temos mensagens para adultos e também para a sua criança. Um bom dia para você, que Deus te abençoe o seu dia, que abençoe os seus olhos espirituais, para você enxergar a manifestação de Deus na sua caminhada. Até outro dia. Nos veremos em breve. Até lá!